ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, alunos da ETEC. Eu sou Rosivaldo Antônio Gomes, técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis. Neste curso técnico em serviços públicos, eu vou falar para vocês de fundamentos de contabilidade. O nosso objetivo é, primeiro, falar do departamento fiscal, segundo, falarmos do departamento contábil. Departamento fiscal. A área fiscal controla a aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais. Escritura, ou seja, faz o lançamento dos registros fiscais, dos impostos e elabora as guias de informação e de recolhimento dos tributos devido. Atende às demais exigências previstas em atos normativos. Fornece informações e responde pela escrituração e controle da situação fiscal dos tributos e contribuições das empresas enquadradas em todos os regimes. Para se ter desempenho eficiente desta atividade, tem que haver uma assessoria de impostos eficiente que faça o procedimento de prévias pesquisas legislativas, como já dito anteriormente, jurisprudenciais, doutrinárias, capazes de fornecer respaldo normativo às rotinas, práticas e procedimentos fiscais consolidados. Legislação essas que sofrem constantes modificações. Bom, o que isso quer dizer? Que vocês estejam sempre a par da legislação vigente. Cada entidade, cada estado, cada município e o federal tem a sua legislação. Então, às vezes sai uma lei, sai um decreto, mas o estado em que nós estamos coloca para o seu regime, dentro daquela lei, um decreto que regulamenta conforme o seu próprio estado. Cada imposto do Sistema Tributário Nacional possui um processo de apuração próprio. Assim, compete à assessoria fiscal elaborar um manual com instruções sobre as formas, critérios e regimes de apuração dos impostos incidentes nas transações realizadas pelas empresas. Compete à área de assessoria a elaboração de um cronograma com as datas limite próprias aos recolhimentos dos impostos, mantendo sempre atualizado em relação às alterações normativas relacionadas com os seus respectivos prazos de pagamento. Este trabalho de atualização deve ser realizado por meio de pesquisas nos diários oficiais e em periódicos fiscais eficientes, como folhetins de empresas especializadas em consultoria nesta área. Muito bem. Então, como vocês podem ver, e nós já falamos, essa parte tributária, ela tem normatizações, constantemente ela tem mutações, por isso que uma pessoa especializada nessa área, ela tem que estar todo dia olhando diários oficiais, decretos, leis, normativas. Por quê? Porque pode ser que mude alguma coisa e a empresa ainda está tributando de forma errada ou agindo de forma errada, vendo e olhando uma outra legislação que já passou. Então, quais são os meios para que nós vejamos essa situação? Diário oficial, periódicos ou folhetins, né? Existem empresas especializadas
em consultoria, tanto na área tributária como na área contábil. É importante que vejam e que tenham um quadro de controle da tributação no escritório, para que não façam nada de errado, não façam nenhum lançamento errado, ok? Dentre os impostos arrecadados, os principais são federais: o PIS, COFINS, CSL, contribuição sobre o lucro líquido. Imposto de renda pessoa jurídica e simples federal. Estadual: Guia de informação e apuração do ICMS e ICMS. Bom, eu disse guia, mas vejam bem, falta uma letra para que realmente seja guia. Então, muitas pessoas falam guia, como eu acabei de dizer, mas vejam, é GIA. Guia de informação e apuração do ICMS. Por que que às vezes se engana e fala guia? Justamente porque é uma guia. Guia de informação e apuração do ICMS. Mas o nome dela é GIA, ok? Municipal: a 10, a Declaração Eletrônica de Serviço, e o tão conhecido ISS, Imposto sobre Serviço. Para diminuir a quantidade de guias e facilitar, foi criado o Simples Nacional, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas, ME, Microempresário Individual, MEI, e Empresa de Pequeno Porte, EPP. Esse sistema é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas, microempresário individual e empresas de pequeno porte, instruído por lei em 2006 e é válido para todo o país. O que isso quer dizer? Existiam várias tributações, vários impostos, e o governo federal achou melhor criar esse sistema unificado, que é o Simples. Se vocês observarem, aqui eu estou falando do microempresário individual, o MEI. Na apostila de vocês, não fala do microempresário individual, mas é uma nova categoria que também está enquadrada no Simples. E não adianta eu falar apenas de EPPs e MEs e deixar o MEI de lado, que ele também faz parte, né? E vocês vão tributar, vocês vão verificar ao trabalhar em alguma empresa, em algum escritório contábil, vocês vão ouvir falar muito mais do microempresário individual, e nós vamos ver mais detalhadamente sobre cada um deles mais à frente. São 9 impostos e contribuições, sendo 6 federais, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado, a CSL, Contribuição sobre o Lucro Líquido, o PIS/PASEP, COFINS, que é a Contribuição de Financiamento, e o INSS, patronal. Um estadual, que é o ICMS, que todos nós conhecemos. Um municipal, que também conhecemos, que é o ISS, e a contribuição para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Existem limites para se enquadrar a esse sistema unificado, e veremos logo adiante. Aqui se enquadra as MEIs, as MEs, MEIs, microempresário individual, e as EPPs, empresa de pequeno porte.
O projeto prevê a adesão automática no sistema simplificado de tributação no momento em que a empresa é constituída. Se não quiser aderir, o empresário terá que se manifestar através de ofício. As empresas optantes deste regime ainda têm outros benefícios ou vantagens por ser ME, MEI e EPP. Como direitos trabalhistas, a redução da carga tributária com uma redução de 45% em relação à atual, poderão participar exclusivamente de licitações públicas relativas a contratos de até R$ 80 mil. Além disso, a administração pública deverá exigir das grandes empresas a subcontratação de micro ou pequenas empresas até 30% do total licitado e prevê que as instituições financeiras concedam linhas de crédito específicas para as micro e pequenas empresas. Isso tudo como incentivo, porque milhões de pequenos empreendedores atualmente estão na informalidade. Vejam o que o governo fez. Para tirar milhões de pessoas que estão na informalidade e formalizar o seu comércio, ele adere ou cria o regime especial unificado de arrecadação, que é o Simples Nacional, dá várias vantagens para que este microempresário saia da informalidade e se formalize. Dessa forma, o que o governo ganha? Ele ganha mais arrecadação. E, em contrapartida, o microempresário, o empresário de pequeno porte e o individual, que é o MEI, tem as suas vantagens. É mantido a obrigatoriedade de entrega da relação anual de informações sociais, a RAIS, para garantir as estatísticas relativas ao mercado de trabalho. Dispensa as empresas optantes pelo Simples Nacional do pagamento do salário, educação, cria o comitê gestor de tributação a ser definido em ato do Poder Executivo e composto por representantes da administração tributária, do Executivo da União, dos estados e dos municípios. Vamos ver o que diz aqui anteriormente. É mantida a obrigatoriedade de entrega da relação anual de informações sociais, a RAIS. O que é isso? Alguma vez vocês já ouviram na televisão, no rádio, já leram em jornal que contratou-se menos funcionários, menos pessoas foram contratadas em relação ao mesmo período do ano anterior? Que neste período ou neste mês foram contratados menos pessoas do que do mês passado e demitido também mais pessoas? Então, isso é feito através da informação da RAIS. Ela garante a estatística de quantos funcionários foram empregados legalmente, registrados por carteira, e quantos funcionários foram demitidos através da carteira de trabalho. Quem pode ser MEI? Quem pode ser AME? E quem pode ser EPP? Microempresário individual, microempresário
e empresário de pequeno porte ou empresa de pequeno porte. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. A Lei Complementar número 128 de 2008 criou as condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado. Microempresa, ME, a pessoa jurídica que tenha faturado no ano calendário ou dentro do ano a receita bruta igual ou inferior, abaixo de R$ 240 mil. Empresa de pequeno porte, a EPP, é a pessoa jurídica que tenha faturado no ano calendário receita bruta superior a R$ 240 mil e inferior a R$ 2.400.000. O microempresário individual, que eu disse agora há pouco para vocês, que eu incluí porque não consta da apostila, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário para ser um microempreendedor individual. É necessário faturar no máximo R$ 60 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Nesse ponto, as outras duas podem. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. O microempreendedor individual ou MEI tem como despesas legalmente estabelecida apenas o pagamento mensal de R$ 36,20, que é INSS, acrescido de R$ 5,00 para prestadores de serviço ou R$ 1,00 comércio e indústria. Por meio de carnê emitido através do portal do empreendedor, valores destinados ao INSS, ICMS ou ISS atualizado de acordo com o salário mínimo. Então vejam que facilidade. E vocês vão ouvir, como eu disse antes, falar muito do MEI. É o modo mais simples de entrar na formalidade, como nós já dissemos anterior. Por quê? Olha o valor pago por ele. Pode ser apenas ele e um funcionário, mas que ele tem todas aquelas vantagens oferecidas pelo governo estadual, municipal, federal. Ele tem direito a empréstimos, a financiamentos, aposentadoria, enfim, é um excelente negócio a formalização por parte do MEI. Você vai à prefeitura da sua cidade, solicita e dentro de poucos dias, junto à junta comercial, você já tem o seu CNPJ, né? Está formalizado o seu negócio e você já pode trabalhar tranquilamente na formalização. O controle dos fatos ocorridos na empresa, como vimos até agora, é feito por meio da escrituração de livros fiscais, conforme detalhado em nossa apostila, podendo também ser efetuada por sistema de processamento de dados, ficando o contribuinte dispensado da apresentação do pedido comunicação de uso de sistema de processamento de dados, desde que comunique o fato à repartição fiscal de seu domicílio tributário. Então vejam que é muito fácil e com a informatização, né, tudo ficou muito mais fácil ainda. Então você não precisa ficar fazendo essa escrituração em livro manualmente, né? Os livros fiscais devem ser utilizados pelos contribuintes e pessoas obrigadas à inscrição no CAD ICMS, conforme as operações e prestações realizadas, deve manter salvo disposição em contrário em cada um dos seus estabelecimentos os seus livros.
Lembrando que tudo dentro do prazo estabelecido, conforme a apostila, também a escrituração do LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Para pessoas jurídicas optantes do imposto de renda apurado com base no lucro real, podendo optar pela apuração do imposto trimestral. Os livros fiscais só poderão ser utilizados após a autenticação efetuada pela repartição fiscal do domicílio tributário do estabelecimento, conservados durante 5 exercícios, ou seja, durante 5 anos completos por aqueles que deles tiveram feito uso, ou tiverem, feito uso. Ou seja, você só pode utilizar esses livros fiscais através desse cadastro. Não é simplesmente, eu vou utilizar como livro fiscal e vai lá e faz os seus lançamentos. Não, ele tem que ser registrado no órgão competente. Após a escrituração, fazemos a guia, aquela que eu disse que ela se confunde com guia, que é a Guia de Informação de Apuração do ICMS, que tem por finalidade informar as operações realizadas em cada período de apuração registrados no livro Registro de Apuração do ICMS. A guia deve ser entregue por todos os estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do imposto, ICMS, anualmente, sendo informadas em síntese as operações e prestações realizadas em cada estabelecimento. Do primeiro ao último dia do ano anterior, especificando os dados relativos ao estoque inicial e ao final do período considerado, detalhando as operações de entrada e saídas de mercadorias, bem como os serviços utilizados ou prestados por unidade da federação, devendo constituir-se em resumo e exato reflexo dos lançamentos efetuados nos livros registros de entrada, registro de saída, registro de apuração do ICMS e registro de inventário. Temos o modelo de guia na apostila de vocês. Existem programas para facilitar a escrituração de livros fiscais, bem como para transmiti-los pela internet para as instituições responsáveis pela fiscalização. A Declaração Eletrônica de Serviço, a DES, é um programa que o declarante instala em seu computador para escriturar os documentos fiscais emitidos, notas fiscais de serviço, notas fiscais de fatura de serviço, o cupom fiscal e vários outros. E também os documentos recebidos relativos a serviços tomados de terceiro. O declarante deve usar a DES para gerar as declarações eletrônicas e transmiti-las pela internet. Muito bem, nós falamos do departamento fiscal. Agora nós vamos falar do departamento contábil. O estudo da contabilidade é importante para que se possa entender os conceitos contábeis, para uma análise ampla sobre o que diz respeito a dados financeiros, planejamento e controle de uma empresa ou entidades públicas, sejam elas quais forem. A contabilidade também passa pela pessoa física, pois é assim que a Receita Federal faz seu controle do IR,
imposto de renda anual, e se cair na malha fina é porque houve falta de lançamentos ou estes foram informados erroneamente. Por que eu coloquei isso? Para que vocês vejam e observem que a contabilidade, ela não é só empresa, ela não é só pública. A contabilidade, ela faz parte do nosso dia a dia, de nós, pessoas físicas. Por isso, eu citei aqui o imposto de renda. Vocês sabem que todos, até determinado teto, né, de salário, é obrigatório a declaração de imposto de renda anual. Se esse imposto de renda for feito, lançado erroneamente, né, o que acontece? A tão famosa malha fria. A Receita pega, confronta os dados, vê que o lançamento, né, aquelas informações que vocês fizeram não é compatível com o que vocês receberam no ano, não é compatível com o gasto que vocês tiveram, aí cai na malha fina. Então vejam o quanto a contabilidade é importante para nós, pessoas físicas, e também para as pessoas jurídicas. Mas não esqueçam, a contabilidade, ela deve ser planejada e controlada. Eu coloquei aqui duas situações: contabilidade pública, contabilidade geral ou privada, para que vocês possam observar alguns aspectos e diferenciem o que é uma contabilidade pública e uma contabilidade privada. Como exemplo, por exemplo, conceito: contabilidade pública é o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. Isso a contabilidade pública. A contabilidade geral ou privada é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo como no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. Ela é regida pela Lei 6.404 de 1976. Um outro exemplo, o objetivo. Qual é o objetivo da contabilidade pública? O patrimônio público. E a empresa privada, o patrimônio das empresas. Não vamos nos aprofundar, mas fica para que vocês façam essa analogia, verifiquem quais são as diferenças de uma para a outra, e se quiserem, tiverem mais curiosidade, vocês também podem entrar na internet, pesquisar. Vocês também podem ver através de livros que demonstram essas diferenças. Qual é a visão da contabilidade? Para quem não sabe, para quem não entende a contabilidade. A contabilidade, ela deve ser objetiva. Ela deve ser formal. Para que serve a contabilidade? Como se faz a contabilidade? A contabilidade, ela produz informações. E a contabilidade, ela tem o débito e o crédito. Demonstrações contábeis. Já vimos e falamos do departamento fiscal, agora veremos a parte contábil desses lançamentos. Vejam, a parte fiscal
E aí vem a parte de lançamento da parte fiscal. Tudo o que foi feito na fiscal anteriormente, nós demonstramos através da contabilidade. Demonstrações contábeis ou financeiras, essa denominação vem da Lei 6.404 de 1976 e são demonstrativos que, de acordo com a legislação societária, são elaborados periodicamente por meio de dados levantados da escrituração mercantil, com o fim específico de demonstrar a situação do patrimônio, bem como as alterações nele ocorridas em determinado período e dentro do seu exercício. Então vejam bem, tudo que compõe o patrimônio de uma empresa, tudo que compõe o nosso patrimônio, pessoa física, está dentro do ano, do período do exercício. Então, a contabilidade, ela é isso. Vamos falar agora das principais demonstrações contábeis. Demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Saiu o pontinho aqui, mas é um só, tá? Assim como esse, demonstração das origens e aplicações de recursos. E o balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Tem o objetivo de evidenciar a formação do resultado do exercício, confrontando as receitas, os custos e as despesas incorridas no exercício. Deve ser apresentada na posição vertical e discriminados seus componentes de forma ordenada. O resultado será determinado observando o princípio de competência. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado no período em que ocorrerem. Então, sempre que tiver alguma coisa, um fato acontecer, deve ser feito o lançamento naquele momento. Evidenciará a formação dos vários níveis de resultado mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas. Seus principais itens são receita bruta de vendas e deduções de vendas. Só uma observação, a estrutura dessa demonstração, ela pode ser vista na apostila de vocês. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Essa demonstração possibilita evidenciar claramente o lucro apurado no exercício, de sua destinação e os eventos que modificam o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados. O artigo 186 da Lei das SAs, Sociedades Anônimas, estabelece a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, primeiro, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Segundo, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Terceiro, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporados ao capital e o saldo ao final do período, ao final do ano. A estrutura dessa demonstração também encontra-se na apostila de vocês. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que é mutação? Transformação,
Então, sempre que há uma transformação, uma mudança, essa demonstração do patrimônio líquido, vai acontecer o quê? Essa situação. Essa não é uma demonstração obrigatória, mas é bastante útil, pois, por meio dela, é evidenciada a movimentação ocorrida durante todo o exercício nas diversas contas componentes do patrimônio líquido. Fica clara a indicação do fluxo de uma conta para outra e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição. Vejam como ela é importante. Não é obrigatória, mas ela é importante. Patrimônio líquido durante o exercício. Basta representar a movimentação que ocorreu durante o exercício nas diversas contas do patrimônio líquido. Capital, reservas de capital, reservas de lucros, reservas de reavaliação e lucros acumulados. Essa movimentação deve ser extraída das fichas de razão dessas contas. Demonstração das origens e aplicações de recursos do ar. Tem por objeto a apresentação, de forma ordenada e sumariada, das informações relativas às operações de financiamento e investimentos da empresa durante o exercício e ressalta as alterações na posição financeira da empresa. Então, toda vez que tivermos um financiamento, uma operação de financiamento ou uma operação de investimento, lá está a do ar. Os financiamentos são considerados as origens de recursos e os investimentos pelas aplicações dos recursos. Aqui, o significado de recursos não é simplesmente o dinheiro ou a disponibilidade. Composta um conceito mais abrangente, ou comporta um conceito mais abrangente, pois representa capital de giro líquido, que na denominação dada pela lei é capital circulante líquido, CCL. O que vem a ser capital de giro? Capital de giro é aquilo que você tem para fazer com que mais dinheiro entre. É o que faz girar, movimentar o financeiro, movimentar a entrada de uma empresa. Aqui está o capital circulante líquido, a CCL. O capital circulante líquido é representado pelo ativo circulante menos o passivo circulante. Ou seja, essa regrinha é AC menos PC. Ativo circulante menos o passivo circulante. A estrutura dessa demonstração também está na apostila de vocês. O patrimônio líquido. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma entidade, a uma empresa. Bens é qualquer coisa que possa satisfazer a necessidade do homem e que seja suscetível de avaliação econômica, que tenha preço. Os bens se classificam em tangíveis, que têm existência física, como por exemplo, o veículo, o dinheiro, a casa, etc. Intangíveis são os chamados bens abstratos ou imateriais.
não têm existência física, e nós damos como exemplo marcas e patentes, direitos autorais e etc. Direitos são bens sobre os quais exercemos domínio, mas que estão contidas sob posse de terceiros. Aparecem no patrimônio como valores por receber. Como exemplo, nós temos clientes ou duplicatas a receber, títulos a receber e qualquer outro valor que nós temos a receber, ou seja, é um dinheiro que futuramente ele vai entrar. Nós temos sempre a receber. São os nossos direitos. E as nossas obrigações? Onde nós temos direito, nós também temos as obrigações, os nossos deveres. São bens que se encontram sob nossa posse, mas o domínio sobre eles é exercido por terceiros. Vejam que é o inverso. Aparecem no patrimônio como valores a pagar, duplicatas a pagar, títulos a pagar e qualquer outro valor que nós devemos, que a empresa tem a pagar aos seus fornecedores. Balanço patrimonial. Evidencia de forma qualitativa e quantitativa a situação patrimonial e financeira da empresa e dos atos consignados na escrituração contábil. É composta de elementos que compõem o patrimônio da empresa em determinado momento com os seus valores, permitindo a análise de sua situação patrimonial e financeira. É composto de ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos ver a seguir um exemplo do que é o balanço patrimonial. Este é o exemplo, do balanço patrimonial. O balanço patrimonial nada mais é do que tudo o que uma empresa tem, tudo o que nós, pessoas físicas, podemos ter como ativo e passivo. Então aqui nós temos o ativo, onde vocês podem observar circulante, disponível, é aquilo que nós temos sempre à nossa disposição, está sempre à disposição da empresa para qualquer eventualidade. Caixa, bancos conta movimento, banco conta aplicação, duplicatas a receber, duplicatas descontadas, adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a empregados, impostos a recuperar. Nós temos os estoques, mercadorias, matérias-primas, produtos acabados, despesas do exercício seguinte, os prêmios e seguros a apropriar, os juros passivos a apropriar, o realizável a longo prazo, como empréstimos a sócios, investimentos temporários a longo prazo, despesas antecipadas, e aí vem o permanente, os investimentos, participações permanentes em outras empresas, participações em fundos de investimentos, outros investimentos. Nós temos o imobilizado, que são os imóveis, os móveis, utensílios, maquinários, veículos e etc. E desse lado nós temos as obrigações, o passivo, que é circulante. Observem que aqui é circulante, mas um é disponível, o outro não. Passivo, ativo. Então, o passivo nós temos no circulante fornecedores, obrigações fiscais, obrigações sociais
e trabalhistas, outras contas a pagar. Observem que aqui é a nossa obrigação, é a obrigação de uma empresa. O exigível a longo prazo, fornecedores a pagar, empréstimos bancários, outras contas a pagar, resultado do exercício futuro, outras receitas a vencer, e nós temos o PL, que vimos anteriormente, patrimônio líquido. O que vem a ser? É o capital social. Aqui, nós, quando formalizamos uma empresa, é como se nós emprestássemos o dinheiro para aquela empresa. Aí vem o que? O capital social. Ele entra aqui. O lucro do exercício, o que foi de lucro naquele exercício, é colocado aqui deste lado. Lucros acumulados é aqui. Prejuízos acumulados, se houver, e reserva legal. Então, notem que dentro do balanço patrimonial nós temos os direitos, nós temos os deveres, e para balancear isto, para fechar, porque tem que bater o valor total do ativo, ele tem que ser igual ao valor total do passivo. Muitas vezes nós temos mais, de ativo do que de passivo. Não vai bater, mas nós temos o patrimônio líquido, aonde nós vamos colocar esses valores e eles acabam fazendo com que tanto ativo como passivo dê o valor igualzinho. Detalhe, balanço patrimonial, ele tem que ser o mesmo valor para o ativo e o mesmo valor total para o passivo. Ativo é o conjunto dos bens e direitos de uma entidade, são representados sempre do lado esquerdo do balanço, e o passível é o exigível, representa o conjunto de obrigações perante terceiros. Todos os elementos do passivo exigível estão discriminados no lado direito do balanço patrimonial. Patrimônio líquido é a diferença entre o valor do ativo e do passivo exigível de uma entidade em determinado momento. Representa o registro do valor que os proprietários têm aplicado no negócio. Passivo exigível, capital de terceiros. Patrimônio líquido, capital próprio. Passivo mais patrimônio líquido indica a origem dos capitais de recursos. Muito bem, então isso que eu passei para vocês, tudo que foi dito, eu gostaria que vocês lessem, olhassem bem na apostila de vocês, que vocês pesquisassem em livros técnicos, que vocês pesquisassem na internet. Por quê? Contabilidade é uma área muito extensa, ela é muito complexa. O nosso tempo, ele é muito curto, então não dá para falar e nem demonstrar o que é a contabilidade. Fica a dica para vocês, procurem se informar, procurem estudar, lembrem-se que contabilidade, a cada dia ela muda, vocês têm que estar sempre procurando a legislação para saber o que foi que mudou. Desejo a vocês um ótimo curso e até breve.